Por outro lado, o artigo 13, que veda a ampliação de terras indígenas já demarcadas, apenas repete a condicionante R fixada pelo STF no julgamento da petição 3388. Afinal, se a demarcação tem caráter declaratório, conforme reconhecido de forma unânime pela doutrina, não faz sentido ampliar a demarcação depois de efetivada. Ou, nas palavras de Robério Nunes dos Anjos Filho, a função da demarcação é de natureza prática, tornando claros os limites da terra indígena tradicional, possuindo índole meramente declaratória. Quanto aos dispositivos que tratam da gestão das terras tradicionalmente ocupadas, artigos 19 a 24, verifica-se que eles apenas positivam as condicionantes I, E, a N adotadas pelo STF na petição 3388, além de estabelecerem uma razoável ponderação entre a necessidade de preservação da terra e da cultura indígenas, de um lado, e questões de segurança nacional, liberdade de locomoção e prestação de serviços públicos, de outra parte. Em relação ao artigo 26, que trata da cooperação com não indígenas, vale lembrar que a exploração econômica das terras indígenas por não índios, respeitada a vontade e a autonomia das comunidades indígenas, deriva da própria autonomia que é conferida a essas comunidades, da Convenção 169 da OIT, do próprio julgado do Supremo Tribunal Federal na petição 3388, quando se reconhece a necessidade de um modelo de ocupação que tanto preserva a identidade de cada etnia, quanto sua abertura para um relacionamento de mútuo proveito com outras etnias indígenas e grupamentos de não índios. Finalmente, quanto ao artigo 27, que permite o turismo em terras indígenas, trata-se de algo defendido também pela doutrina. Em relação à juridicidade, é inegável o caráter inovador da legislação aqui tratada, assim como sua generalidade e abstração. Quanto à regimentalidade, foram seguidas todas as normas do regimento interno do Senado Federal atinentes ao tema, inclusive com o respeito absoluto à competência desta Comissão de Constituição e Justiça para pronunciar-se sobre o mérito da proposição por tratar de bens da União. Artigo 101, inciso 2, a linha M. Finalmente, quanto à técnica legislativa, a proposição segue fielmente os ditames da Lei Complementar 95/98. Com relação ao mérito, aliás, nosso voto só pode ser favorável à proposição. Com sua aprovação, finalmente, o Congresso Nacional trará segurança e paz às populações indígenas e não indígenas, especialmente do campo. Não se pode aceitar que 35 anos após a entrada em vigor da Constituição ainda haja celeuma sobre a qualificação de determinada terra como indígena, gerando riscos à subsistência e à incolumidade física de famílias inteiras. O projeto de lei 2903 de 2023 equilibra bem, e qualquer um que o analisar de forma despida de preconceitos e ideologia o verificará. A necessidade de proteção das terras indígenas com a modernização de sua gestão pelas próprias comunidades, com justiça para aqueles que eventualmente as ocupam de boa-fé ou por erro do próprio Estado. Vale lembrar, a propósito, que o Brasil foi, inclusive, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Povo Indígena Chucuru e seus membros versus Brasil, sentença de 5 de fevereiro de 2018. Justamente por omissão em adotar regras para resolver, de uma vez por todas, o conflito entre indígenas e não indígenas, inclusive em relação a questões de desocupação das terras. O projeto de lei, ao estabelecer a justa indenização aos ocupantes de boa-fé, equilibra bem os temas em jogo, oferecendo uma porta de saída para esse conflito há tanto tempo desenhado. Nesse sentido, reiteramos nossa manifestação quanto ao mérito, convergente com o parecer aprovado na Comissão de Agricultura, integralmente favorável à matéria. Aliás,
conforme analisado por aquela comissão, ao rejeitar as 10 emendas lá apresentadas, trata-se de propostas que viriam a esvaziar a proposição, inclusive retirando-lhe a essência, a tese do marco temporal, no que poderiam até mesmo ser consideradas antirregimentais, já que o inciso 2 do artigo 230 do Regimento Interno do Senado Federal veda emendas em sentido contrário à proposição. Voto. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2903/2023 e, no mérito, por sua aprovação. É o voto, senhor presidente.